Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro da Comunidade Ser Integral. Para quem está ao vivo, hoje, 12 de novembro de 2024, para quem assistir depois, em qualquer momento, também bem-vindo ao nosso grupo de estudos de saúde, qualidade de vida, de bem-estar, que é a Comunidade Ser Integral. Hoje, no pilar do autoconhecimento, da saúde emocional, a gente vai falar de constelações, né? O pilar dos relacionamentos e constelações no ambiente de trabalho, constelações organizacionais, também chamadas assim. E é importante a gente falar disso porque talvez não seja o lado mais conhecido das constelações, né? As pessoas em geral, elas sabem que você pode utilizar as constelações no direito, então temos o direito sistêmico, a pedagogia sistêmica, nós temos a saúde sistêmica, as terapias e também a constelação organizacional, constelação do ambiente de trabalho, que também é importante. Então, hoje a gente vai falar como se aplica as constelações nas empresas, no ambiente de trabalho, como é que isso pode melhorar o clima organizacional, como é que nós podemos utilizar isso também para resolver conflitos ou problemas ou emaranhamentos que aparecem no ambiente de trabalho. Então, para muitas pessoas é novidade, talvez não seja realmente o lado mais conhecido das constelações, mas é importante colocar, porque tem muitos profissionais que trabalham diretamente com isso, que vão às empresas, consultores de empresa, muitas vezes, que acabam utilizando o recurso sistêmico, o recurso da constelação, como um recurso a mais, como uma capacidade para poder perceber as dinâmicas ocultas, né? Porque a constelação nós sabemos que ela mostra muitas dinâmicas ocultas, muitas questões que ali não são vistas, mas que trazem, né, problemas e dificuldades. E no ambiente de trabalho também não é diferente. Nós lembramos que as empresas, elas também são um sistema. Toda empresa é um sistema composta de quê? De pessoas, compostas de ambientes de trabalho, compostas de hierarquia, tem hierarquia nas empresas também, tem ordens, tem funções, né? Tem toda uma estrutura que existe em qualquer um dos sistemas, não é? Assim como no sistema familiar também. Então, será que os recursos, será que as dinâmicas, será que as leis sistêmicas, os entendimentos que a gente tem, a visão de mundo, a visão de vida que existe como uma utilização prática nos relacionamentos, nas constelações familiares, será que isso também se aplica às constelações organizacionais? Será que tem alguma diferença? Como é que nós podemos utilizar? Como é que são utilizadas as dinâmicas sistêmicas, as leis sistêmicas, como elas se encaixam na constelação organizacional? Então, isso é importante, né, de nós olharmos, né, entendermos que sim, que como todo sistema, a organização também é um sistema, então ela também está sujeita as dinâmicas sistêmicas, as leis sistêmicas, que são leis universais, que são leis naturais. Então, quando o Bert Hellinger começou a trazer esse trabalho sistêmico, que tem mais de 30 anos, também é uma ciência jovem, ele começou através da percepção dos fenômenos de consciência, do que ele chamou de boa consciência, de má consciência, né, que nos une aos grupos, ou que nos afasta dos grupos, dos nossos temas de origem. Isso também diz respeito aos sistemas profissionais, aos sistemas organizacionais de trabalho. As leis sistêmicas, como quem trabalha com a sistêmica já conhece, nós vamos repetir aqui, porque muitas pessoas às vezes não conhecem, são as leis, as chamadas ordens do amor por Bert Hellinger, que são o vínculo ou pertencimento, a ordem ou hierarquia, e o equilíbrio de troca nas relações, né, ou a troca. Então, essas leis também existem, também se mostram nos sistemas organizacionais, no ambiente de trabalho, e o não respeito a essas leis, a não observação dessas leis sistêmicas, dessas dinâmicas, leva as empresas a problemas. Quais podem ser os problemas de uma empresa, né? Então, para que uma empresa existe, em primeiro lugar? Ela vem para prestar um serviço, ela vem para produzir algo,
né? E para que isso seja feito, ela conta com o quê? Com pessoas, com processos, com estruturas, não é? E com o objetivo de quê? De produzir algo, de criar um serviço para o quê? Para disponibilizar isso para a sociedade, para que ela possa vender, para que ela possa distribuir isso para as pessoas, para a sociedade. Então, um problema numa empresa, ele pode acontecer como também com as pessoas, com uma família. Então, você pode ter numa empresa, claro que com o seu diferencial, você pode ter uma empresa que existe para uma finalidade de vender, de divulgar o seu produto, de divulgar o seu serviço, e por alguma razão não está conseguindo fazer isso. Não conseguir. Então, você às vezes tem pessoas que estruturam, montam uma empresa em todo um trabalho, e olha que o empresário é um, vamos dizer, um herói, mas é uma pessoa que merece parabéns, não é? Porque você ser empresário, principalmente no Brasil, mas diria em todos os locais, né? Mas você se colocar para fazer algo, né? Arriscar a fazer algo, empreender, está sujeito a uma série de leis, leis fiscais, leis trabalhistas, né? Tantas dificuldades, e a pessoa ter o espírito empreendedor é a pessoa que está ali, né, com muita, acreditando muito em si, né? Porque existem níveis também de você buscar algo. Quem busca o que no trabalho? Então, tem pessoas, por exemplo, que buscam um serviço estável, então prestam um concurso, um serviço público. Por quê? Porque a pessoa quer uma estabilidade. Ela quer prestar o seu trabalho, fazer suas funções, mas com uma estabilidade, uma segurança por trás, né? Então, essa é uma pessoa que empreende, mas ainda tem questões ali com segurança. E depois existem pessoas que fazem trabalhos mistos e tem pessoas que são empreendedores puros, então que arriscam, que então essas pessoas são aquelas que têm talvez menos necessidade de segurança. Quando a gente fala em segurança, para quem conhece sistêmica sabe do que está por trás da necessidade de segurança, né? Que é algo que a pessoa traz ali do seu vínculo primário com o sistema familiar, com funções parentais, com função materna, né? Quem precisa se sentir seguro, né? Então, tudo isso a gente percebe que quando uma pessoa vai para a sua vida profissional, que também é função do adulto, né, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, ser independente, são funções do adulto. Criança não trabalha, criança não pode ser envolvida nesse tipo de dinâmica. Então, já a gente pode perceber que para a pessoa poder ir para o mundo do trabalho, ela precisa, para que isso funcione de alguma maneira, ela precisa ter uma visão, um comportamento, um entendimento, uma atitude de adulto, de independência, de autonomia, de resolutividade. Então, ela precisa estar bem com as suas funções parentais, com função materna, com função paterna, de ir para o mundo. Então, isso já requer um grau de maturidade, né? Um grau de saber lidar de maneira adulta com o mundo. Quando isso não existe, a pessoa pode ir para o mundo do trabalho, buscar o seu sustento, mas de alguma maneira aquilo vai dar errado. Ou ela não vai conseguir, ou ela vai dar um passo para frente, depois ela volta para trás, ou ela tem perdas financeiras, perdas profissionais, e tudo isso tem a ver com dinâmicas inconscientes também, dinâmicas emocionais, dinâmicas sistêmicas que a pessoa traz do seu sistema familiar. E na questão da empresa, então, para que você possa, né, conseguir que a sua empresa faça aquilo a que ela se propõe, que ela crie o seu serviço, crie o seu produto, que ela divulgue isso, que ela atraia uma clientela, que ela fidelize uma clientela, que ela maravilhe, né, traga né, uma experiência maravilhosa para a sua clientela, né, de encantamento, como falam isso, a pessoa tem que ter toda uma série de processos bem resolvidos em si e no seu esquema de trabalho. E para isso, há uma necessidade que ela cuide vamos dizer assim, dessas leis sistêmicas, conheça ou não conheça, como a gente não conhece muitas leis naturais, mas estamos sujeitos a elas, nós precisamos respeitar as leis sistêmicas. Então, repetindo, primeiro, pertencimento ou vínculo, não é? Todos pertencem, todos têm direito de pertencer. Então, numa família, quando alguém é excluído, tá?
essa exclusão, esse vácuo de função que existe quando uma pessoa é excluída, vai causar um efeito sistêmico que muitas vezes seguirá adiante no sistema e alguém vai se identificar com aquela exclusão e repetir um comportamento. Isso se aplica também às empresas? Sim. Como é o pertencimento numa empresa? O pertencimento, assim, eu entro numa empresa, eu me submeti ali a um processo seletivo, fui contratado numa empresa. Então eu passo a fazer parte dessa empresa. Se em algum momento eu saio da empresa, eu já não pertenço mais à empresa, né? Então esse pertencimento não existe mais. Porém, a história que eu criei dentro dessa empresa, ela faz parte. E quando muitas vezes vemos problemas numa empresa, isso pode acontecer por não se observar essa primeira lei sistêmica que é o pertencimento. Então, quando alguém, por exemplo, é excluído da empresa. Ah, mas você não falou que se a pessoa sai da empresa, ela não pertence mais? Então, vamos pensar num sócio fundador. Um sócio fundador de uma empresa, tá? Então, fez essa empresa crescer, evoluir e tal. Em algum momento, essa empresa passou adiante, foi vendida, ou mudou o processo, veio um CEO, houve uma modernização dos processos de gerenciamento dessa empresa e de repente se esqueceu lá de trás da história dessa empresa, de quem fundou, né? Não há um respeito, não há um olhar para isso, é como se essa pessoa não tivesse feito parte dessa história. Isso se trata de uma exclusão. Pode ser que esse fundador não esteja mais vivo, não esteja mais na empresa, vendeu a sua participação, tal. Mas se essa pessoa não for respeitada naquilo que ela fez para a empresa, né, se houver uma exclusão ali daquela pessoa, daquele fundador, ou de alguém que fez por exemplo, alguém que teve num cargo gerencial, desenvolveu processos importantes para a empresa, aí de repente essa pessoa foi mandado embora, houve algum problema, houve um desrespeito, não houve uma consideração, então houve uma exclusão com a história dessa pessoa. Muitas vezes isso gera também um problema, tá? Gera um problema por quê? Porque houve uma exclusão, porque não houve uma inclusão, porque houve um desrespeito à história. Então, o pertencimento na empresa, nas leis sistêmicas, no que diz respeito a uma empresa, é assim. Pode ser que a pessoa não pertença mais ali, atuante na empresa, foi substituída, foi embora e tudo mais, porém a história dela faz parte. E isso precisa ser respeitado, precisa ser incluído e precisa ser visto. Então, muitas vezes nós vemos em trabalhos em empresas que quando alguém não é visto, quando alguém não é respeitado pela sua história, quando quem mudou, o esquema da empresa mudou, entrou uma pessoa no lugar daquela outra e não tem um respeito, não tem uma inclusão, não tem um olhar para essa pessoa que saiu, esse desrespeito ao pertencimento pode sim gerar muitos problemas para a empresa, tá? Então é necessário que quando há problema na empresa, se olhe, será que houve isso? Será que houve um desrespeito ao vínculo, desrespeito ao pertencimento, o não olhar para alguém que fez parte, né? Em algum momento, por alguma mudança. Ah, agora é diferente, aquilo que aconteceu já foi, não foi mais, então se perdeu esse respeito, se perdeu esse olhar. Muitas vezes isso sim vai gerar problemas e num olhar sistêmico, numa visão sistêmica, numa dinâmica sistêmica, seja através da constelação, seja através de uma visualização, há de se dar um lugar para essa pessoa que havia sido excluída, e por fazer isso, muitas vezes há um reequilíbrio do sistema e as coisas voltam a funcionar, né? Voltam a melhorar. Então, aquilo que não estava sendo visto, aquela pessoa que não estava sendo incluída, gera um desequilíbrio no sistema e pode afetar toda a cadeia do sistema. De repente, pode afetar a visibilidade dessa empresa, as vendas dessa empresa, os relacionamentos, né, organizacionais nessa empresa. Então, primeira lei, pertencimento, é necessário que seja visto dessa maneira. Tá? Segundo, vocês querem posicionar, colocar alguma coisa? Ivani levantou a mão. A minha pergunta, Roberto, é se isso pode acontecer sem que a pessoa saia da empresa, continue trabalhando,
mas o trabalho dela não seja reconhecido, não seja valorizado e ela não se sente pertencente, não se sente incluída. Também pode gerar o mesmo tipo de emaranhamento. Também pode gerar. Então, teve alguém que foi importante, agora bota essa pessoa ali numa salinha de escanteio para dizer que não foi embora, que está lá, mas sem valorizar a história, sem reconhecer, sem respeitar. Isso também é uma forma de exclusão, né? Assim como no sistema familiar, de repente se olha para alguém do sistema e fala: "Ah, essa pessoa não presta, essa pessoa não vale, essa pessoa atrapalha", não está excluído, mas é como se tivesse, quase estando lá, né? Então é assim que a gente vê o pertencimento, uma das maneiras que nós vemos o pertencimento no ambiente organizacional. Então, primeira lei, pertencimento, temos esse olhar. Segunda lei sistêmica seria a chamada ordem ou hierarquia. Aí a gente pode ver a hierarquia de diversas maneiras na empresa, diferente da família, que você tem hierarquia realmente por ordem de chegada somente. Na empresa existem vários tipos de hierarquia, né? Não só do tempo, como no sistema familiar, mas nas empresas você tem também, por exemplo, hierarquia de função, né? Então, de repente, você tem os caras, vai o CEO, o presidente, a alta gerência, a gerência mais nível mais baixo ali, você tem aí os colaboradores, enfim, você tem uma hierarquia ali, né, na empresa, tá? Então, por vezes, o CEO foi nomeado agora, e você tem lá embaixo gerentes ou funcionários que estão na empresa há 30 anos. Em relação ao tempo, os funcionários são anteriores na hierarquia. Porém, em relação à função, ao cargo, aí o CEO chegou agora, mas ele tem um cargo maior. Então, ele é maior em relação ao cargo, ele é menor em relação ao tempo, né? Então, essas diversas diferenças aí de função são importantes. De repente, você tem ali, no mesmo nível hierárquico, né? Você tem um gerente, mas de repente chegaram, um gerente que está na empresa há 10 anos, e sei lá, tem 50 anos de idade, e aí chegou na empresa mais duas gerentes de 30 anos de idade que chegaram agora, porém com uma função ali para levar adiante o processo, que é uma função ali, vamos dizer que cargos semelhantes, mas que tem nesse momento um papel, vamos dizer assim, hierarquicamente maior do que aquele que já estava há mais tempo. Então a gente observa a mesma coisa. Temporalmente, aquele gerente anterior é mais antigo, mas em termos de hierarquia, essas daqui têm um trabalho ou têm uma função no momento que ali é maior na empresa do que aquele que já estava há mais tempo. E aí como é que fica isso, né? Ah, se não se tem respeito por esse mais antigo, como é que fica? Ou se ele não quer reconhecer essas que chegaram depois, desvalorizando, de repente elas têm, fizeram uma formação que vai agregar ao que a empresa precisa naquele momento, elas têm uma qualificação profissional maior do que aquele gerente que estava há mais tempo, isso pode gerar conflitos de relacionamento, não é? Então, se elas não respeitarem, essas gerentes que entraram, não respeitarem o mais antigo, né? Porque elas chegaram agora para uma função mais importante no momento para a empresa. E se ele não respeitar essas que chegaram agora, dizendo: "Ah, chegaram agora, eu já estou aqui há muito mais tempo, eu sei da empresa muito mais do que elas", o que isso vai gerar? Vai gerar uma quebra na relação e problemas também na empresa, problemas de relacionamento e problemas práticos de diversas possíveis ordens para essa empresa. Qual seria uma solução para isso? Você olhar para essa dinâmica de relacionamento e procurar solucionar. Então, por exemplo, essas gerentes que chegaram agora, numa dinâmica sistêmica, numa constelação, numa visualização, né, no roleplay ali na empresa, elas podem fazer o seguinte, a seguinte fala: "Você que chegou antes, você está muito mais tempo do que nós chegamos agora. Nosso objetivo, o objetivo de todos é o mesmo, em prol da empresa, do crescimento da empresa, da evolução da empresa. Nós queremos contar com a sua experiência, nós reconhecemos você.
faz parte, você está aqui há mais tempo do que nós queremos a sua ajuda, a sua participação, para que todos juntos possamos entregar o que a empresa precisa. E ele se sente como? Aí ele vai se sentir reconhecido, né? Está sendo visto, está sendo reconhecido pela sua função, pelo seu tempo. E ele pode chegar para elas e falar: eu estou aqui, estou disponível para agregar. Vocês chegaram agora, tem uma expertise que nesse momento é necessária para a empresa. Eu respeito isso, eu estou disponível para agregar, para fazer parte. Vocês podem contar comigo e com a minha experiência em prol, em benefício da empresa. Como é que elas vão se sentir? Vão se sentir apoiadas, vão se sentir amparadas e vão sentir que não estão criando nenhum processo de separação, de divisão ali na empresa. E isso cria o quê? Um fortalecimento do vínculo ali, né, das pessoas que estão, né, a serviço da empresa, todos caminhando, cada um com a sua expertise, cada um com a sua colaboração, mas todos trabalhando juntos, né? E aí você consegue, com esse olhar de inclusão, de respeito às diversas formas de hierarquia, solucionar esse tipo de problema, né? Que poderia evoluir, talvez, para uma quebra de confiança, para um conflito mais amplo ali entre as partes, dificultando muitas vezes, né, esse processo. Então, é importante que isso possa ser visto dessa maneira, né? E aí, a terceira lei, que seria o equilíbrio, né? O equilíbrio é cada um dando e recebendo. Se você, por exemplo, tem um colaborador da empresa que tem, de repente, acha que faz muito e não recebe adequadamente, de acordo com aquilo que ele faz. Ele acha que ele está sendo explorado ou que ele está dando muito mais do que recebendo, não é? Isso causa o quê? Um desequilíbrio de troca. Então, esse funcionário vai se sentir insatisfeito, de alguma maneira ele pode acabar boicotando o trabalho, ele pode acabar se sentindo mal e não cumprindo aquilo que ele tem que cumprir, ele se torna ali, entra como talvez uma vítima, se vitimiza ou acaba acusando, o famoso triângulo dramático, né? O triângulo de drama de Karpman, ele acaba entrando numa relação difícil e o que vai prejudicar a ele mesmo na empresa e a própria empresa. Pelo contrário, de repente a pessoa está numa função em que ela ganha muito, ela é bem remunerada, ela tem muitos benefícios, mas ela sente que ela não está entregando adequadamente. A pessoa sente que está recebendo muito mais do que está dando. Isso também gera um desequilíbrio. Ninguém gosta de se sentir devedor, sentir que está devendo muito mais do que está oferecendo, está recebendo muito mais do que está dando. Então, isso vai trazer também uma dificuldade, e às vezes a pessoa não vai querer sair, porque ela depende daquilo, ou porque ela sente que não pode ficar sem, ou ela sabe que não pode ficar sem aquele valor que é importante para a sobrevivência, para a vida dela, mas de alguma maneira a relação vai ficar prejudicada, porque ela vai sentir que está devedora, que está recebendo mais do que está tomando, né? Então, se a gente for olhar dessa maneira, para você, no equilíbrio de troca, né, entre o dar e o receber, você também tem que ter um equilíbrio na sua vida profissional. Você tem que sentir que você está dando e que está tendo uma retribuição, né? Não só o valor, o salário, mas também o reconhecimento, né? Também o reconhecimento do que você está fazendo, o reconhecimento do seu lugar, né? O pertencimento. Isso também faz parte desse equilíbrio. E também, vamos dizer assim, fazendo algo que coroa tudo isso, é você também sentir, perceber que aquilo que você faz tem um sentido, né? Que aquilo tem um valor, que aquilo está de acordo com suas crenças. Você não está fazendo nada que vai contra as suas crenças, o seu valor pessoal, o seu valor de coletividade, né? Que aquilo tem um sentido, que aquilo tem um propósito. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa está lá na empresa, né? Ela sabe que ela pertence, ela está no seu lugar, dentro da hierarquia da função dela, ela dá e recebe, mas ela sente que não tem um valor naquilo que ela faz. Ela sente que para ela aquilo talvez não seja o que ela queria fazer, aquilo não faz um sentido para ela. Isso também vai contra
né, vamos dizer assim, as leis sistêmicas da pessoa dentro do seu local de trabalho. É como se ela estivesse na família dela, na sua família de origem, e de repente aquilo que a família dela sempre valorizou, a família que valoriza a escassez, a pobreza, porque é tão lindo, é romântico, ser pobre, porque ser rico é exploração, tal. Então, de repente, essa família tem essas crenças em relação a dinheiro, prosperidade, escassez, e de repente, para essa pessoa não faz mais sentido, né? Aquilo para ela não tem mais um sentido, não tem um propósito aquilo, ela vai se sentir excluída. E a mesma coisa no ambiente organizacional. Se eu estou numa empresa em que, para mim, está ali, né, sei lá, de repente eu sou vegetariano e eu fui contratado por uma empresa de pecuária, né, que produz carne. Eu vou estar, nossa, estou ganhando muito bem, mas aquilo para mim vai contra os meus valores, então não dá para eu ficar aqui. Ou eu vou ficar por causa do dinheiro, então eu estou me vendendo, mas eu não estou cumprindo com o meu propósito, não estou cumprindo com algo que faz sentido para mim. Então, tudo isso deve ser observado quando uma pessoa está no seu trabalho, quando ela faz parte de uma empresa, quando ela faz parte, né, de um sistema, tá? Que é uma empresa também sendo vista dessa maneira como um sistema. Então, assim, resumindo, vocês querem colocar alguma coisa antes? Está fazendo sentido? Como é que está isso? Ok? Então, resumindo, existem três leis, três princípios básicos quando a gente trabalha com sistema, tá? E são quando a gente trabalha com qualquer sistema, empresa, família, grupo religioso, grupo de voluntariado, qualquer sistema que você pertença e esteja, você tem que observar as três leis sistêmicas, as três ordens do amor, como chama o Bert Hellinger. Primeiro, pertencimento ou pertinência. Tá? Todos têm o direito igual a um lugar no sistema. Tá? Segundo, ordem ou hierarquia. Existe uma ordem específica no sistema, que no organizacional não diz respeito somente à ordem de chegada no tempo, mas diz respeito também a funções, às funções, aos cargos que você tem no sistema. E o terceiro, o equilíbrio entre o que você dá e entre o que você recebe. Tá? Se por alguma razão, alguma ou mais dessas leis elas são desrespeitadas, algumas dinâmicas vão aparecer, né? E essas dinâmicas elas acontecem por quê? Porque todo o sistema busca restaurar o seu equilíbrio, seja a família, seja a empresa. Um sistema é como um organismo vivo. Um sistema é como se fosse o nosso corpo, por exemplo. Nosso corpo é um sistema integral que é composto de diversos sistemas também. Tem o sistema digestório, sistema neurológico, sistema osteomuscular. Então, tem vários sistemas. Se um desses sistemas se desequilibra dentro do sistema maior que se chama vida e corpo, vai haver uma necessidade de restauração desse equilíbrio, né? Então, um sistema começa, todos são interligados, um está em desequilíbrio, o outro vai buscar ajustar aquilo. Isso faz parte de um organismo vivo, né? A gente pode ver uma empresa como um organismo vivo, como um macro, né? Como nós. Ah, eu sou uma pessoa. Eu não sou só uma pessoa. Eu sou composto de trilhões de células e de muito mais micro-organismos que estão em mim. A minha microbiota, né? Os organismos que estão em mim que se ajustaram de uma maneira, numa simbiose saudável, né, positiva, que levou a vida a seguir adiante. Então, não é só uma pessoa, né? Temos talvez ali um comando central, vamos dizer assim, mas nós somos compostos de vários sistemas dentro de sistemas que interagem com sistemas fora de nós também, nós estamos vinculados. Então, a vida é algo muito grande, não existe ninguém isolado. Nós somos seres de vínculo, de sistemas, né? Então, quando acontece um emaranhamento, um problema, algo se mostra, é uma busca dos sistemas de se restaurar, de se reequilibrar, né? Buscando assegurar o quê? Assegurar a sobrevivência desse sistema, para que esse sistema não morra, não se destrua, para que ele possa seguir adiante. Tá? Então,
O sistema ele tem essa noção que a gente pode chamar de uma noção histórica, de uma noção temporal, né? Algumas dinâmicas, por exemplo, muito conhecidas no sistema, sistema familiar e também nas empresas, é, por exemplo, alguém carregar alguma coisa pelos outros. Então, às vezes, numa empresa tem alguém ali que está carregando algo que não lhe compete. Como numa família, muitas vezes um filho está carregando algo pelos pais, que também não lhe compete. Exemplos, né, de dinâmicas disfuncionais que nós conhecemos muito bem. Seguir alguém que foi excluído no sistema, né? Então, é uma dinâmica também. Eu sigo para mostrar essa pessoa. Eu faço algo no seu lugar, também é uma dinâmica bem conhecida. Numa família, eu adoeço no seu lugar, eu carrego essa dor no seu lugar. Numa empresa, eu assumo isso no seu lugar, eu faço isso por você, né? Sentir-se superior, sentir-se inferior, proteger alguém ou segurar alguém no sistema para que essa pessoa não vá embora. Às vezes, um relacionamento afetivo que não está bem, ou às vezes numa empresa também, você segurar alguém para que essa pessoa não vá embora, preencher a tarefa, fazer algo por outra pessoa. Todas essas dinâmicas são dinâmicas bastante conhecidas que se aplicam também às empresas, né? E aí, quando acontecem essas dinâmicas disfuncionais, seja na família, seja na organização, podem surgir muitos sintomas. Muitos sintomas aparecem por conta desses emaranhamentos, dessas não observações das leis sistêmicas, desse não respeitar, não seguir de acordo com as leis, ir contra as leis sistêmicas. Então, por exemplo, perda de força, né? Então você vê ali um setor da empresa que não tem mais potência, né? Que não apresenta resultado, como se perdesse a força. Às vezes, questões de liderança, falta de liderança, dificuldade de liderança, aí não existe mais liderança, existe chefia e autoritarismo por conta desses problemas, né? Deixar de alcançar as metas, objetivos, então uma empresa não conseguir conquistar as metas que se colocou, né? Ter resultados aquém, objetivos não chegam, por exemplo, uma empresa que as pessoas mudam muito, não fica, a pessoa não fica, tem alta rotatividade dentro da empresa, né? As pessoas não conseguem se sentir bem, às vezes, naquele local, naquele setor, naquele departamento da empresa. Por quê? Porque às vezes ali teve alguém que foi excluído, que não foi respeitado. Quando a pessoa entra lá, naquele lugar, naquele setor, naquela função, ela não se sente bem, ela sente que alguma coisa ali não está bem e muitas vezes sai. Então, você tem, às vezes, setores da empresa com alta rotatividade por conta dessa dinâmica, que não está ali oculta, né? Alta mudança de taxa de mudança nas organizações, conflitos entre as pessoas dentro do próprio setor, do próprio departamento, ou de um departamento brigando com outro departamento, se achando superior ou inferior, ou se dando mais importância, ou não reconhecendo a sua importância. Isso na empresa pode acontecer também. Falta de linha de ação, falta de direção. Então, todas essas questões são questões que surgem na empresa por não haver o respeito às leis sistêmicas, né? Então, nas famílias, os emaranhamentos surgem de maneiras talvez que a gente conheça mais, porque lida mais com a visão sistêmica nas famílias ou nos relacionamentos pessoais, interpessoais, né? Mas nas empresas funciona desse mesmo jeito, com esse tipo de diferencial. Alguns sintomas são diferentes por ser uma empresa, né? Mas os emaranhamentos ou as dificuldades causam esse tipo de problemas, né? Então, quando a gente vai constelar na empresa, ou quando a gente vai fazer dinâmicas que levam em conta a visão sistêmica, a gente tem que olhar para isso. Isso tudo tem que ser visto e aí a solução vai aparecer. Olha, esse problema nesse setor, nesse nível de relacionamento entre os setores ou entre as pessoas, ou essa falta de resultado, ou essa queda de rendimento, ou essa dinâmica de pessoas que estão fora da sua função, podem acontecer estão acontecendo por causa disso. Aí a gente consegue fazer a identificação, né? Qual é a dinâmica sistêmica oculta que não estava sendo vista, que está causando esse problema na empresa? Tá? Por isso que a visão sistêmica e a constelação pode ser de muita utilidade no ambiente organizacional, né? Aí a gente vai olhar
a gente vai conseguir entender, fazer. É o mesmo princípio de uma constelação de alguém que vem constelar, né? É, você trazer o problema, você conseguir chegar no diagnóstico, qual é a causa desse problema, você olhar para todas as variabilidades possíveis ali, todas as dinâmicas ocultas, trazê-las à tona e caminhar para uma solução sistêmica. É a mesma coisa que a gente faz numa constelação individual ou numa constelação em grupo, né? Para a empresa é o mesmo movimento. Agora, tem alguns detalhes, né? Por exemplo, vai uma empresa que é uma sociedade, então são lá, tem 3 sócios. E aí vem um para constelar a empresa, só um. E os outros 2, cadê? Ah, não, eles não sabem, eu vim sozinho. Ah, eles não quiseram vir. Você acha que isso vai funcionar? Vai ser difícil, vai trazer problema, vai dar problema, né? Porque uma empresa, se você tem uma sociedade e só um quer olhar, só um quer resolver, ou só um se coloca no lugar que eu posso, eu vou resolver tudo, isso vai trazer dificuldade, não vai trazer uma solução para a empresa, tá? É a mesma coisa no casamento. Casamento também é uma sociedade, né? E você tem um casal e só um quer olhar para o problema, só um quer solucionar. O outro não quer, o outro quer manter o status quo da relação. O que que vai acontecer? Ah, eu vim constelar o meu marido, eu vim constelar a minha mulher, eu vim constelar meu companheiro, minha companheira, eu vim constelar meu filho. Ele é tão criancinha, só tem 45 anos. Não vai solucionar. Você tem que ter a participação da pessoa primeiro. Numa sociedade, você tem que ter o olhar da empresa como um todo. Então, os sócios, os responsáveis, têm que ter a mesma visão, ou pelo menos semelhante, né? Eles têm que querer solucionar. Então, não adianta vir um só para resolver o problema da empresa. Não. Outra coisa, né? Muitas vezes a empresa você tem que ter um olhar para tudo o que a empresa traz. Então, você tem que ter um olhar o quê? Para todos os setores, para os principais representantes ali. Ah, então, de repente, lá o departamento de vendas quer constelar a empresa inteira. Não dá você fazer um movimento de baixo para cima. Um setor que hierarquicamente, na sua função, é menor, não pode querer constelar o sistema todo ou querer constelar setores que são hierarquicamente na função maiores, né? Então sempre tem que ter um do maior para o menor e tem que levar em conta tudo. Então numa empresa quem que você leva em conta? A empresa, os colaboradores, o serviço que ela presta, os produtos que ela produz, a concorrência, os clientes. Quando você constelar, você possivelmente vai ter que olhar para tudo isso, né? Os projetos dessa empresa, os planos da empresa, a história da empresa tem que ter esse olhar e de uma maneira mais circular, né? Uma empresa como algo mais circular, não muitas vezes como a gente vê numa linha de constelação individual, que tem uma linha temporal ali só do passado para o futuro. Na empresa, você tem um olhar mais circular, porque ela, como um organismo vivo com diversos setores e funções que estão interligados, mas cada um, né, é responsável por algo, esse olhar circular numa constelação organizacional é importante também, né? Bom, eu acho que deu para resumir, né? Com mais alguns detalhes que eu posso passar, por exemplo, né, a constelação, como é algo assim muito conhecido no âmbito pessoal, no âmbito dos relacionamentos, muitas vezes ainda as pessoas veem como algo estranho você levar isso para um ambiente organizacional, principalmente se for uma grande empresa, né? Aí você vai chegar lá e às vezes utilizar a mesma linguagem que você utiliza, falar em diminutivo ou usar vamos trabalhar com os bonequinhos. Você fala assim esse tipo de linguagem numa empresa, mas não cai bem, né? Então você tem que ter uma linguagem de acordo com o local que você está, né? Tem um equipamento mais profissional para ir trabalhar numa empresa, né? Você tem que ter uma linguagem adequada, uma linguagem apropriada, né? Você tem que saber diferenciar. É diferente quando você trabalha com uma pessoa
E quando você vai para uma empresa, você tem que levar em conta numa empresa, ela tem setores talvez mais complexos, diferentes para você trabalhar, né? Então, a constelação nesse âmbito, ela é uma ferramenta que agrega, né? Ela agrega, ela não, talvez não precise ser a única ferramenta para se trabalhar organizacionalmente, mas ela traz muitos ganhos pela visão, né, de esclarecer dinâmicas ocultas que podem estar na base de certos problemas. E claro que depois disso tem que haver um ajuste, tem que ter todo um planejamento, tem que ter todo um passo a passo, você tem que ter ali dentro da empresa, não é só trabalhar uma constelação, mas tem que saber como profissionalmente ali todos os processos relacionados à empresa têm que funcionar. A gente vai solucionar muitas vezes as questões ali que estão impedindo, que estão bloqueando, emaranhando o resultado da empresa. E lembrar também algo que é muito importante, por exemplo, né? A maioria das empresas são empresas familiares. A grande maioria das empresas são empresas familiares. E aí é fundamental a gente entender que uma empresa familiar, ela vem de uma família e as famílias têm diversos emaranhamentos, diversos problemas. E quando isso não é visto, as questões que existem na família, elas são transportadas para a empresa. E aí os mesmos conflitos familiares que existem lá na relação interpessoal das pessoas dessa família, elas vão ir para a empresa. Então, de repente, a empresa ela passa a ser simplesmente como se fosse um braço da família. A empresa está ali para servir a família. Então, aí as pessoas da família que trabalham na empresa, elas olham para a empresa como alguém para servir a elas. E a empresa não é para servir a família. A empresa é para servir a quem? A quem ela presta serviço, aos seus clientes, aos seus consumidores, né? Então, isso é um diferencial que é importante entender. Os conflitos de relacionamento, os triângulos dramáticos, as questões relacionais que existem na família vão acabar indo para a empresa. Questões de ciúmes, de conflito, de inveja, de dificuldade, né, vão se mostrar na empresa. E aí, esse é chamado um custo família, que está dentro da empresa. E a gente sabe que as empresas hoje têm muita competição. Se você tem uma empresa com um alto custo, maior do que uma empresa concorrente, o que vai acontecer? A empresa concorrente vai adiante e a sua empresa que está lá com aquele custo família, emocional e financeiro também, vai ficar para trás. Por isso que geralmente a maioria das empresas familiares fecham depois de um período de poucos anos, e as que conseguem crescer e ir adiante, o que elas têm que fazer? Elas têm que se profissionalizar. As empresas têm que se profissionalizar. Tem que ter CEO, tem que obedecer a certos propósitos que são profissionais dentro da empresa, né? Não tá, não, porque o meu filho tem que entrar ali na no função não sei do quê, tem que ganhar altíssimo salário, porque é meu filho, eu sou o dono da empresa. Bom, vai trazer problema. Problema de respeito, problema de hierarquia, problemas financeiros, né? Então, para uma empresa se profissionalizar, quando ela chegou num certo tamanho, num certo nível, ela precisa passar por esse processo, senão ela não vai adiante. Como acontece muitas vezes, a família está em muito desequilíbrio, muito disfuncional, e acontece morte da família, também pode acontecer morte da empresa, quer dizer, a empresa quebra, ela fecha. E outras que têm uma gestão melhor, uma gestão profissional, né, uma gestão adulta, madura, sem esses emaranhamentos familiares, ela segue adiante. Ivani, fala, levantou a mão. É, eu tenho duas questões, Roberto. Se a gente for fazer uma constelação com bonecos, o campo seria a representação da empresa, o campo seria a empresa e a gente coloca os departamentos, posiciona departamentos e colaboradores, ou eu vou colocar, por exemplo,
um símbolo para a empresa? Ou depende do caso? Você tem que olhar o que que essa empresa está buscando. Qual Tá, é o problema que se mostra? Ah, tem um problema no departamento de vendas, ou tem um problema de relacionamento numa equipe, ou tem um produto que tinha tudo para ir bem, de repente está indo mal. E dentro daquilo, claro, a empresa está ali, né, como pano de fundo dessa constelação. E dentro dessa empresa tem alguma questão que precisa ser vista. Aí você coloca, tá, começa pelo problema, né? Começa pela sim, questão que é trazida. É a mesma coisa que uma constelação. Você começa tá, com o problema da pessoa, com a queixa da pessoa, mas aquela pessoa está ali onde? Está no relacionamento, está na família, está na vida dela. tá. E a empresa é esse pano de fundo. Tá. A outra questão, Roberto, é um dos livros do Bert Hellinger que eu li, eu não sei te dizer qual agora, eu só lembro que é um bem pequenininho, bem fininho. Ele comenta, ou eu entendi errado, enfim, vou trazer para você. Ele comenta que nas empresas familiares, Hum. se a mulher vai trabalhar na empresa que é da família do marido, tem tudo para dar certo. Se o marido vai trabalhar na empresa que é da família da esposa, esse marido vai se sentir diminuído, então aí no caso seria a questão de pertencimento, e tem tudo para não dar certo ou prejudicar a empresa. Eu queria saber o seu posicionamento, porque eu achei assim um pouco machista, mas aí quem sou eu para achar alguma coisa do Bert Hellinger, né? Então, existe essa crítica, né? Que muitas das falas das constelações são machistas, enfim. Eu acho que não é algo definido, né? Assim, isso é assim. Sempre que acontecer que a mulher for para a empresa, o marido for, eu não vejo assim. Eu acho que cada Tá. caso é um caso, né? Aham. Porque um casamento é uma empresa, é uma sociedade. E se Sim. você vai para uma empresa também, por exemplo, aí vem outras questões juntos, né? Porque você já tem uma sociedade, um casamento, uma parceria afetiva, Sim. e você vai levar isso para outra empresa. Então, assim, qual é a questão delicada que eu vejo? Depende, se a mulher for para a família, para a empresa da família do marido, ela está indo para algo que vem do sistema dele. E o caso contrário, se o marido for para a empresa da família da esposa, ele está indo para dentro de dinâmicas do sistema dela. Isso Uhum. que tem que ser visto, como que entra nessa relação. Em que Ah, função que a pessoa está entrando, seja ela ou seja ele. Né? E se for um casal homoafetivo? É a mesma coisa. Se um da relação uhum. homoafetiva for para a empresa da família do outro ou da outra e vice-versa, a pessoa está adentrando dentro de um sistema que vem daquela outra família. E quando a gente sabe que um casamento, para dar certo, cada um tem que trazer o que é saudável do seu sistema e deixar o que não é com o sistema. Deixar com a Uhum. família É, e fazer algo mais saudável. Então eu já vejo como algo assim delicado, não que não possa dar certo, pode, né? Mas delicado você entrar ali é como se você tivesse que se adaptar a tudo que vem do sistema do outro. Isso já sim, é uma situação delicada. Eu vejo isso tanto para o homem como para a mulher. Mas porque o homem direciona, porque o homem fica à direita, porque a mulher segue, porque a mulher acolhe e o homem direciona. Isso são talvez dinâmicas que têm a ver com as polaridades. Mas não é algo fixo e determinado, porque pode ser, inclusive, tá, o inverso. Às vezes a mulher tem uma função mais yang ali, o homem tem uma função mais yin, e se tiver tudo bem na relação, isso vai dar certo também. Então eu tá. vejo muito mais como, de repente, uma posição dele, até se você achar de onde é isso, me passa depois que eu quero dar uma lida. Eu acredito Eu que, vou pegar não para você. não sei se é do livro Ordens do Sucesso, eu não me lembro desse Eu trecho, acho que é a Ordem do Sucesso, que é um mas fininho, eu lembro que é um fininho, que talvez lembro. seja de algo assim, não sei o contexto, né, assim exatamente, mas talvez seja Uhum. algo mais antigo, da visão inicial dele. Eu vejo dessa maneira, né? Ou como ele às vezes fala, na Ordens do Amor, ele se refere várias vezes que a mulher tem uma forma de ser, uma dinâmica de se adaptar mais facilmente. Talvez ele tenha falado alguma coisa nesse sentido.
Mas isso ele sempre né? E fala e também, as pessoas deturpam, né? As pessoas vão, é, então porque a mulher é menos, o homem é mais. Isso não existe em constelação, né? sim, A não, ele deixa constelação bem claro que não, é. Ele mas deixa as bem claro. pessoas não usam isso. Quem Sim, fala mal de constelação não fala isso, é machista, é porque homem é isso, porque fala que a mulher é aqui. Não, fala que são equivalentes, mas cada um tem uma dinâmica, né? O yin é exato, uma dinâmica, o yang é outra dinâmica, né? sim. Inclusive biologicamente. Como é que é a função da vida? Homem e mulher, é espermatozoide e óvulo. O óvulo acolhe, é mais passivo, o espermatozoide penetra, ele é mais ativo. Ah, porque um é mais, um é menos? Ah, faz um ser a vida só com o espermatozoide ou faz vida só com óvulo? Não faz. Tem que ter a união É, das duas polaridades. Então, ambas são fundamentais, são equivalentes na sua função, mas são diferentes, não são iguais, são certo. equivalentes. Não tem um mais importante. Então, para mim, assim, você entrar no sistema do outro e ter que obedecer e fazer tudo do sistema do outro, eu vejo como algo muito delicado. A relação tem que estar muito boa para isso dar certo. Ok? Mais algo? Então, eu quero compartilhar umas imagens de alguns livros sistêmicos, só para quem ainda não conhece, né? Deixa eu ver aqui onde que eu posso. Onde que eu estou? Vou compartilhar a imagem de alguns livros que eu acho bem bacanas, assim, para a gente olhar sobre constelação. Então, primeiro, esse aqui, Constelações Organizacionais, tá? Esse livro é bem bacana, bem completo, bem didático. Eu tenho ele impresso, tá? Então ele é bem interessante, tá? Outro é o próprio que eu falei, tem uma trilogia de livros, né? Tem Ordens do Sucesso. Esse é o primeiro, né? Êxito na vida, êxito na profissão. E ele fala o quê nesse livro? Ele fala das dinâmicas familiares, relação com mãe, tomar a mãe. Ele fala que tudo começa aí, até para você ter um êxito profissional, êxito na vida, você tem que trabalhar sistemicamente. Mas claro que não só isso. Às vezes a pessoa tomou a mãe, tomou o pai, mas ela tem que ter planejamento, ela tem que ter expertise profissional. Não é só porque eu estou bem nas minhas funções parentais que eu vou ter sucesso na vida se eu não me preparar para isso. Se eu não fizer uma boa formação, se eu não tiver uma expertise, eu posso estar bem comigo mesmo, mas não vou ter sucesso profissional. A vida é um todo, não é? Só que existe base, né? A base para a gente ir bem em qualquer coisa é essa base sistêmica. Você está bem com você mesmo, com o seu sistema, com as leis da vida. Aí sim você pode ir bem na profissão, se, claro, você se preparar adequadamente para isso, né? E tem um manual aqui, que é um manualzinho, não é tão pequeno assim, mas quero mostrar para vocês que é um manual de treinamento e constelações organizacionais, que é do Jan Jacob Stam, que é do Hellinger, da escola Hellinger, né? Então, esse também é um manual bem interessante. Tá? Esse eu não tenho, tá? Quem traduziu foi o Décio e tal, então ele tem PDF, tá? Para estudo, né? Mas os mais, assim, que a gente conhece são Ordens do Sucesso, né? Esses livros do Hellinger e também esse de constelações organizacionais. Esse que eu indicaria para quem quer começar a se aprofundar mais na visão sistêmica da organização, que é um campo interessante de trabalho. Ok? Perguntas, dúvidas, colocações, observações? Eu acho que o que eu falei para você é desse Ordens do Sucesso mesmo. Eu acho que está com a minha filha, mas eu vou pegar e depois eu te digo se é da. Ok. Então, tá bem. Bom, acho que nessa hora e pouco deu para a gente trazer os princípios, né, da visão sistêmica nas organizações. Eu sempre reforço o seguinte: não é que tenha que se constelar tudo, né? Eu não acho que tem que constelar tudo. Então, de repente, você quer olhar sistemicamente para algo, nem precisa ser somente através de uma constelação. Claro que uma constelação é uma ferramenta fantástica, né, de ampliar a consciência, de trazer à luz dinâmicas que estão ocultas, que estão ali encobertas, mas somente do fato de você olhar
para a vida, para tudo, de uma maneira sistêmica, como uma visão de mundo, já traz muito esclarecimento e muita possibilidade de nós resolvermos questões conosco mesmos, né? Então, ter essa visão sistêmica nem sempre dá para a gente constelar, mas entender as leis sistêmicas do mundo já é uma grande coisa, já é muito importante, muito positivo e certamente vai nos ajudar na solução de problemas, tá? Então, sempre ter isso em mente, porque a sistêmica, tanto é que ela está em todos os campos de atuação. Ela está no organizacional, como a gente trouxe hoje, ela está no direito, está na pedagogia, está na saúde, está nas terapias, ela está em todos os lugares, porque não é que ela sirva para um lugar, ela é uma base, é uma visão de mundo que a gente pode utilizar em tudo que existe no mundo, em tudo que existe na vida, né? Ok? Então, tá bom. Tem mais alguma dúvida, alguma observação? Já Tá bem, fiz então, todas as minhas perguntas. ótimo. Então tá, então vamos ficando por aqui. Se vocês quiserem colocar o depois no grupo, né, trazer mais algum questionamento, a gente vai seguindo junto aí com esse olhar sistêmico para a vida e hoje para a vida do trabalho, que é algo do mundo do adulto, né? Para a gente poder trabalhar e ter um retorno, que faz parte do equilíbrio de troca, a gente tem que ter uma posição, uma postura sistêmica e adulta. Ok? Então, obrigado aí pela presença e a todos que assistirem. Espero que traga aí reflexões, questionamentos, para que a gente possa seguir olhando para tudo isso e buscando ampliar nossa consciência e para que a gente possa viver uma vida mais plena, mais saudável, mais próspera. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau.